Olá, ouvintes do Bom Dia a Todos, que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Hoje vamos falar sobre o perigo do orgulho. Será que eu sou? Será que eu sou? Será que eu sou? Aleluia. Texto em estudo aqui é 2 Crônicas, capítulo 26, que vai falar de Uzias. Depois vamos falar um pouco do pai dele, Amazias. Em todo Judá em todo o povo, tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez reinar em lugar de seu pai Amazias. Quantos anos ele tinha? 16 anos. Reinou no lugar de quem? Do seu pai. E este edificou Elate e a restituiu Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Seguindo aqui o que ele fez, vem falando dos seus atos. Era da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolia de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai, porque se deu a buscar a Deus nos dias de Zacarias, entendido nas visões de Deus, e nos dias que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Eu já li a história toda de Uzias. Tá, mas vamos ver. Agora o pai Amazias começou a reinar com 25 anos e teve um reinado de 29 anos. Observe, reinou um pouco mais velho que o seu filho Uzias, a idade maior, 25, e reinou 29 anos. O filho começou a reinar com 16 e reinou 52 anos. Então já teve uma diferença, tempo, transição de reinado de um para o outro. Observe que tudo começa bem na vida de Amazias. Mas qual é a diferença de Amazias para o seu filho Uzias? Tem uma diferença. O pai entrou pelo caminho da idolatria e o filho entrou pelo caminho do orgulho. A diferença está aí. Mas ambos começaram muito bem e terminaram muito mal. Cuidado quando nós começarmos muito bem e terminarmos muito mal. Então Amazias começa muito bem o início. Até aí tudo bem. Começou muito bem, fez muitas coisas que agradou a Deus, prosperou, era reto, mas aí começa o versículo 2 do capítulo 25. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém, não com o coração inteiro. Já começou mal. Era reto, mas fez com a metade do seu coração. Seu coração não era inteiro, não era total. Então não adianta ser uma pessoa correto, mas fazer as coisas pela metade e não ser íntegro e sincero a Deus em tudo que faz. Tem que ser total. A entrega a Deus, nós estudamos uma lição sobre adoração, a entrega a Deus tem que ser total. Tudo que você for fazer para Deus tem que ser total. Faça de coração. Observe aqui que ele não fez com o coração inteiro. Ele não fez com o coração inteiro. Tinha algumas arestas, algumas resquícias que ele puxou da linhagem de seus pais, trouxe para ele. Então, não teve um coração inteiro para Deus. Mas mesmo assim, ele foi confirmado no reinado, teve um sucesso muito bom, conquistou muitas vitórias, foi próspero em tudo. Até aí tudo bem. Mas qual foi o erro de Amazias? Qual foi o erro?
não gostava de ouvir conselhos. Quem exerce autoridade e não gosta de ouvir conselhos, não servem para dar ordens. É, isso mesmo. Quem exerce autoridades, mas não está sujeito à ordem de alguém ou ao conselho de alguém, não pode dar ordem. Seu reinado continuou, Deus o abençoou, mas não gostava de ouvir conselhos, porque o seu coração não era inteiro. Ele não estava ali por total, estava dividido. Muito bem. Até que chegou uma fase, eu anotei no esboço que eu fiz dessa mensagem, tudo vai bem no começo, mas quando chega no meio, começa a derrocada. Se Deus não estiver na frente, tudo vai mal. Há uma frase que eu sempre digo, e sempre repito ela, e vou repetir. Ponha Deus sempre no início, e Ele estará sempre no fim de todas as coisas. Coloque Deus na frente de todos os seus planejamentos. Ele vai estar sempre no início dos seus planejamentos e vai estar sempre no fim também. Quando você colocar Deus apenas no início e no meio, tirar Deus, achar que você não precisa mais da dependência dele, daí para lá, meu irmão, meu amigo, vai muito mal, tá? Você vai muito mal assim. Que Deus tenha misericórdia de nós. Muito bem. Então nós vimos aqui um homem que começou muito bom, fazia o que era reto, mas tinha um porém na vida dele. Não fez com o coração inteiro, não gostava de ouvir conselhos. Qual foi o seu maior erro? Seu maior erro, quando ele entrou pelo caminho da idolatria. Se tem uma coisa que Deus aborrece, Deus aborrece. Tem pessoas que acham que estão abafando e agradando a Deus. Deus aborrece e abomina a idolatria. Deus é contra a idolatria. E ele diz bem claro no livro de Isaías: eu, o Senhor, não divido a minha glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. Começa por aí. Então, o erro fatal dele foi por aí. Um rei vitorioso, ganhador de conquistas, mas entrou pelo caminho da idolatria. Não adianta você ganhar muita coisa, ser vitorioso, mas entrar por um caminho que desagrada a Deus. Esse é o resumo aqui de Amazias, para nós entrar na história do seu filho. E entrar por um caminho que desagrada a Deus. E começar a ter só derrocada e o fim ser um fim trágico. O fim ser um fim trágico. E o fim dele não foi muito agradável. Não foi agradável o seu fim. Depois Deus de novo usou um profeta, para dar conselho de novo para Amazias. Amazias não quis ouvir conselho de novo, não quis ouvir conselhos. E foi ferido mortalmente e morreu. Então está aí primeiro o perigo da idolatria. Agora vamos para o seu filho, que é Uzias, o rei Uzias. O rei Uzias começa também o seu reinado muito bem. Novo, cabeça boa, né? Para muitos projetos, para muitas vitórias. Começa novo, 16 anos, novinho, fresquinho. Reinou no lugar após a morte do seu pai. Observe que a transição do reinado passava de geração para geração. O filho é quem reinava, no lugar com a morte do pai. Então essa era a hierarquia que ia passando de um para o outro. Passou para o seu filho. Começou muito bem.
edificou cidades, restituiu cidades, fez muita coisa importante. Começou muito bem, né? Começou bem. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo fizera seu pai. Buscou o Senhor, foi para a guerra, venceu guerras igual seu pai, restabeleceu cidades, muros, lutou contra inimigos, venceu inimigos. Foi um homem tão bom que as pessoas presenteavam ele. A Bíblia diz que as pessoas presenteavam Uzias por ser um homem bom, reto. Fortificou muitas cidades, edificou torres. Portanto, ele é um homem muito bom. Tinha um exército preparadíssimo, bem armado para qualquer batalha. Ele tinha homens valentes de guerra, e bastante. Tinha tudo isso. Mas existiu um porém. Olha o perigo aí, que é o tema dessa mensagem, o perigo do orgulho. É o versículo 16. Uzias é atacado de lepra. A lepra é um troço tão contagioso que ninguém podia se aproximar de um leproso. Ele tinha que morar numa casa separada, chamada leprosário, ficar afastado até ele se recuperar e o sacerdote fosse lá observar se de fato ele estava já curado, podia voltar de novo ao convívio da sociedade, e se tivesse alguma função igual tinha o rei, podia exercer depois da verificação do sacerdote, podia voltar de novo a exercer a função. Aí nós vamos ver por que ele foi atacado de lepra. Por que motivo? Mas havendo-se já fortificado o seu coração até se corromper e transgredir contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo para queimar incenso no lugar, para queimar incenso no altar de incenso. Olha o perigo aí. Enquanto o pai dele se entregava pela metade, não tinha o coração inteiro, ele fortificou o seu coração e se corrompeu. Cuidado. Vamos tomar cuidado para nós não se corrompermos contra Deus. E outra, entrou em Uzias, naquele exato momento, um espírito, sabe de quê? De orgulho. Entrou um espírito de orgulho. Quando a pessoa fica orgulhosa, ela fica muito soberba demais, muito exaltada demais. O coração dele se exaltou. O orgulho tomou conta da vida dele. Eu fiz um esboço aqui. O que é orgulho? Sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor, com a própria honra. O que Uzias estava falando? Eu venci, estou orgulhoso, sinto muito prazer. Mas tudo aquilo ali não foi para Deus, ele não deu honra para Deus. Foi a primeira derrocada dele. Se corrompeu, foi orgulhoso, tá? Foi orgulhoso. E cometeu uma infração gravíssima. Observe, a função que é do sacerdote é do sacerdote. A função que é do sumo sacerdote é do sumo sacerdote. A função que é do rei é do rei. A função que é do presbítero é do presbítero. A função que é do diácono é do diácono. A função que é do pastor é do pastor. A função que é do cooperador é do cooperador.
Todos têm as suas funções, devem conhecer as suas funções e exercer as suas funções. E Uzias, por ser rei, ele não podia, em hipótese alguma, entrar ali no santuário para queimar incenso. Por quê? Não era função dele. Qual é a sua função na obra de Deus? O que você foi chamado para fazer? Faça-o. Faça a função que você foi chamado por Deus para fazer. A função de entrar no santuário para queimar incenso não era do rei Uzias, ele era rei, era governante de um país. Não era a sua função. A função era do sumo sacerdote. Mas por que ele entra ali? Ora, porque naquela altura do campeonato, o coração dele já estava muito se exaltado de muitas conquistas e vitórias. O coração se exaltou. O orgulho falou mais alto do coração dele. O orgulho falou mais alto do que a humildade. Cuidado quando o orgulho falar mais alto que a humildade. Então ele comete essa infração gravíssima, queimou incenso do altar do incenso, e ele entrou lá. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias. Eles disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filho de Arão. Ele disse para Uzias: tem pessoas escolhidas, foram escolhidas, e são pessoas específicas para esta função. Não compete ao Senhor fazer isso, porque há pessoas que foram escolhidas para fazer isto. Então o Senhor não pode fazer, o Senhor não pode entrar aqui e muito menos fazer. O Senhor não pode nem entrar aqui e muito menos fazer. Porque não é a sua função, é a função do levita. Ei, levita, você sabe qual é a sua função na casa do Senhor? Aleluia. Ei, profeta, você sabe qual é a sua função na casa do Senhor? Ei, sacerdote, homem de Deus, mulher de Deus, você sabe qual é a sua função na casa do Senhor? Então exerça. Exerça. Faça a sua. Exerça somente aquilo que você foi chamado e colocado na sua mão para fazer. Aleluias. E esse sacerdote Uzias, Azarias, sacerdote Azarias, foi corajoso. Foi corajoso. E ele falou bem claro com ele: você não te compete fazer isso. Mas é a função do sacerdote e dos filhos de Arão. É do sacerdote e do levita. Foram pessoas chamadas, consagradas, separadas, ungidas para fazer isto. E outra, para entrar no lugar santo dos santos, para queimar incenso. Eles não podiam entrar com a mesma roupa que vinha lá do campo de batalha. Jamais. Se fosse ver lá um morto, alguém que morreu, soldado que morreu na batalha, eles não podiam entrar no santo do santo, no santuário, daquela forma que veio com aquela roupa de lá de batalha, de guerra, e entrar no santo dos santos. Não podia. Então não era função dele. Por quê? Os sacerdotes ficavam no templo, assim como os levitas ficavam no templo, para cuidar da ordenança do altar, da manutenção do altar, era com eles. A parte religiosa, espiritual, era com eles. A parte de batalhas e de guerra era com o rei. Foi chamado para isto. Então ele não podia. Ele desobedeceu uma ordenança. Aleluia.
Ele desobedeceu uma ordenança. Aleluia. Oh, aleluia. E ele deu uma ordem para o rei Uzias: sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra da tua parte do Senhor teu Deus. Entrou um outro espírito na vida de Uzias, além do que já tinha entrado. Cuidado, entrou outro espírito. Já tinha a exaltação entrar no coração dele, o orgulho, agora entrou o quê? A ira. Cuidado com a ira, porque quando ficamos irados e zangados, nós cometemos coisas que podem nos afastar de Deus. Podem nos afastar de Deus, podem atrasar as promessas de Deus nas nossas vidas. Podemos até mesmo ser excluídos dos benefícios de Deus quando cometemos essas coisas aqui. Muito cuidado. Então o rei se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso, indignando-se ele, pôs-se contra os sacerdotes. Olha, se levantou contra os homens de Deus. Olha o perigo, o homem de Deus deu conselho para ele. O sacerdote deu conselho para ele, não quis ouvir também, igual seu pai, não quis ouvir o conselho, seguiu a mesma linhagem do pai. Se indignou, se irou, se levantou contra o homem de Deus. No caso aqui, o sacerdote Amarias não queria ver o mal do rei, queria ver o bem do rei. Apenas disse a verdade para o rei. A função não é sua, sai do santuário, porque isso não é honra do Senhor da sua parte. Não, o Senhor não está honrando a Deus dessa forma. Sai do santuário. Se ele fosse um pouquinho humilde, ele acataria a ordem. Mas pelo contrário, entrou um outro espírito nele, a ira. E entrou um outro espírito nele, rebelião. Rebeliar-se contra os escolhidos de Deus é o maior perigo. Aleluia. 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 Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. O que acontece? Quando ele desacatou a ordem, a autoridade eclesiástica estava na vida do sacerdote Amarias, observe, não foi uma semana depois, ponto de reflexão. O que veio da parte de Deus para a vida dele não foi uma semana depois, não foi um dia depois, não foi um mês depois, não foi um ano depois. Na mesma hora, você não está entendendo a mensagem, na mesma hora, saiu na testa dele a lepra, Ramana Sarakayonaya Sé, Rimanaraya Seya Suryamanda Kayas. Na mesma hora saiu na testa dele a lepra. Olha o lugar que ele estava quando ele ficou leproso. Ele estava no local onde queimou incenso perante o altar. Ei, há fogo no altar de Deus. Cuidado com a forma como nós chegamos na sua casa. Para chegarmos na sua casa, muitas vezes é necessário nós termos íntima comunhão, santificação, para entrarmos na presença de Deus. Não pode ser de qualquer maneira. Aleluia.
Esse foi o maior erro da vida do rei Uzias. Uma das características do orgulho, a pessoa fica arrogante. A pessoa fica arrogante. A pessoa fica atrevido. A pessoa fica abusado. A pessoa, ele não quer mais acatar ordens. Essa é uma das características. Há dois tipos de orgulhos. Note bem, dois tipos de orgulho. O positivo e o negativo. Qual é o orgulho positivo? É quando eu faço alguma coisa com prazer para Deus e eu digo assim no final, eu tive o orgulho de fazer. É quando eu evangelizei em algum lugar, eu tive o orgulho de fazer. Quando eu vou cantar, eu tenho orgulho de fazer. Eu não estou me exaltando, eu tenho orgulho de fazer. Isso é o quê? Orgulho positivo. Significa que eu tenho prazer de fazer, mas sabendo que toda a honra foi para Deus, o nosso Pai. E o orgulho negativo é quando entra em mim o espírito da soberba. Aleluia. Em Lucas capítulo 18, versículo 14, vai falar do fariseu e o publicano. O fariseu entrou no templo, o publicano também entrou junto. O fariseu batia no peito. Ah, Senhor, eu não sou igual a esse homem, não. Eu não sou, não. Jejuo 2 vezes na semana. Dou o dízimo de tudo quanto eu possuo. E ele começava a bater no peito. Prepotência, arrogância, atrevido, orgulhoso. Batia no peito. E do seu lado tinha um publicano que curvava a cabeça no santuário do templo e dizia: Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí tem uma pergunta no final do versículo. Qual dos dois saiu dali justificado? É lógico que foi o publicano. Por quê? O espírito da humildade estava nele, enquanto no fariseu o espírito do orgulho, da prepotência estava nele. E isso é uma pandemia, não é só o coronavírus que é pandemia, não. O orgulho também é pandemia. É pandemia. E a Bíblia diz que Deus, ele resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Em que grupo você pode estar atuando? É preciso você fazer uma escolha, tomar uma decisão de que grupo você está participando. Aleluia. Faça uma escolha. Um outro texto de reflexão, Naamã. 2 Reis, capítulo 5, Naamã. Por pouco ele não perde a cura da sua lepra. Por pouco ele não perde. Porque tinha nele também um espírito de orgulho. E precisava ser quebrado. Observe que esse espírito de orgulho dele só foi quebrado no 7º mergulho. Por quê? Estava faltando ainda na vida dele o espírito da humildade. Espírito da humildade. O rei Uzias, assim como seu pai, só porque eram chefe de nações, podia fazer certas coisas. Nem tudo. Podia fazer certas coisas. Toda a honra e toda a glória tem que ser dada ao nome do Senhor. Observem também, a Bíblia vai falar daquele rei Nabucodonosor, que ficou 7 anos
feito um animal, um bicho. Por quê? Orgulho. Seu coração se exaltou. A honra era mais para ele do que para Deus. Deus permitiu que ele vivesse aqueles 7 tempos e não ia morrer ainda. E depois dos 7 tempos ele restauraria novamente a vida de Nabucodonosor. Foi aí quando ele aprendeu e toda a honra e toda a glória pertence ao nome do Senhor. Aleluia. Então eu falei aí dos perigos. Há um ditado no mundo que diz assim, ó, sobre pessoas orgulhosas. Come o pão que o diabo amassou, mas não voltam atrás. Tem pessoa que é tão orgulhosa que eles preferem ficar naquela situação de miséria, mas não voltam atrás de jeito nenhum. Não voltam atrás, sabe por quê? O orgulho não deixa eles serem humildes. O orgulho não deixa eles serem humildes. O que é necessário para acabar com o orgulho? Eu anotei no esboço. O que é necessário para acabar com o orgulho? Eu anotei 2 coisas só, mas tem muitas. Eu anotei 2 que são principais. Pondere os pontos. É a primeira. A segunda, dê o braço a torcer. Quando você vê que está errado, dê o braço a torcer. Seja humilde. Dê o braço a torcer. Volte atrás. É necessário muitas das vezes fazer isso. Voltar atrás e dar o braço a torcer. O braço a torcer. Anotei ainda para nós finalizarmos aqui a nossa live no dia de hoje. Foi um papo muito bom e muito interessante. A gente poder estar meditando nas coisas de Deus, aproveitando essa pandemia aí, né? Fazendo a live, falando das maravilhas do Senhor, né? Deixando aí alguns exemplos aí que é muito bom para nós. Provérbios capítulo 16, versículo 18, diz assim, ó, olha o que a soberba faz, ó, a soberba procede à ruína e a altivez do espírito procede à queda. Então, refletindo, qual foi o motivo da queda e morte de Uzias? Soberba. A sua queda foi quando ele começou a entrar pelo caminho do orgulho e se afastando de Deus. Se afastando de Deus. Também eu anotei aqui em Provérbios 29, também anotei no esboço aqui, Provérbios capítulo 29, versículo 23, que diz assim, ó, a soberba do homem o abaterá, parte A. Parte B, mas o humilde de espírito obterá honra. Quer ser honrado? Seja humilde. Quer ser honrado? Seja humilde. Aí você vai ter honra. Vai ser honrado por Deus e honrado por todo mundo. Aleluia. Isso é um texto para nossa reflexão nessa tarde, nessa manhã, que o Senhor possa nos abençoar. Uma coisa mais interessante é que depois da morte de Uzias, que ele teve que morar num leprosário, numa casa separada, até o dia que ele morreu, e observe, ele não foi restituído ao seu posto. Ao contrário de Naamã, Naamã foi curado da lepra e restituído ao seu posto. Mas Uzias não. Não foi curado da lepra e não foi restituído ao seu posto. Seu filho, Jotam, reinou em seu lugar. Reinou 16 anos e seguiu com um bom reinado. Seguiu com um bom reinado. Porque sempre colocava Deus em primeiro lugar. Volto a dizer aquilo que eu falei lá no meio do vídeo. Coloque Deus no início de todas as coisas. E Ele estará sempre no fim de todas as coisas. Para a sua reflexão, Salmo 16, onde Davi diz assim, olha, tenho posto
o Senhor. Quanto tempo? Tenho posto o Senhor. Quanto tempo? Olha o que o versículo vai dizer aqui. Salmo 16, versículo 8. Tenho posto o Senhor continuamente. Aonde? Na minha frente, diante de mim. Quer dizer, na minha frente. Quando eu tenho colocado? Continuamente. Aonde? Na minha frente. Por isso ele está à minha mão direita. Minha mão direita, essa daqui da caneta. Nunca vacilarei. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Espero ter passado pelo menos uma reflexão através desse vídeo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus de eterna bondade, glória e justiça, Pai, eu tenho falado sobre o orgulho, Senhor, tenho falado sobre os perigos e as consequências do orgulho. Deus, permita, Senhor, meu Deus, que o Senhor possa continuar sempre, Pai, me inspirando, me usando, para que eu possa ser um canal de bênçãos para aqueles que necessitam e precisam ouvir a Tua palavra. Durante esse período da pandemia, Senhor, aproveitando essa oportunidade, Senhor, para transmitir a Sua palavra. Permita, Senhor, que possa atingir corações nesta hora. Pai, guarda nossas famílias, guarda nossas casas. Senhor, que nós possamos estar sempre, Senhor, ó Pai, sujeitos e submissos à Sua vontade, à Sua ordem. Nos abençoe nesta hora. Abençoa, Senhor, todos os seus filhos e suas filhas. A oração que eu faço a Ti, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Em Cristo Jesus.